Falaremos hoje dos modelos cosmológicos. Vamos iniciar pelo modelo de Ptolomeu, né, que perdurou 15 séculos, né? Então, o Ptolomeu, ele defendia uma Terra maior, um Sol menor orbitando. Um Sol menor orbitando a Terra. E planetas orbitariam a Terra, todos em movimentos absolutamente circulares. Todos os planetas orbitariam, iniciando por Mercúrio, né? Orbitariam a Terra, seria Mercúrio, Vênus, Lua, Sol e depois os outros planetas. Então todos orbitariam em movimentos circulares. Então, o Kepler, ele analisando os períodos que os planetas visíveis, né? Porque ele só conhecia os planetas visíveis a olho nu, né? Na época dele, porque ele não tinha instrumento óptico, então ele percebeu que os tais planetas tinham órbitas elípticas, exatamente pelos períodos que eles ficavam ou na elevação mínima ou na elevação máxima, né, vista no horizonte. Ele fez medições durante muitos anos para chegar a esta conclusão. Então, o modelo caiu exatamente por isso, porque as órbitas não eram circulares, né, como os epiciclos que ele atribuía. Então, ele tinha que ficar fazendo cálculos matemáticos em epiciclos, orbitando epiciclos. Aí era uma forma muito complexa de tentar defender o modelo. Então, ele percebeu que os planetas orbitavam em forma elíptica. Assim, o modelo heliocêntrico, ele manteve o planeta Vênus com essa órbita praticamente circular, porque a órbita de Vênus é a de menor excentricidade, ou seja, 0,006772. Após ele seria Netuno, com 0,011. Então, o que ocorre? Vou guardar essa informação para depois. Então, o Ptolomeu, né? Copérnico e Kepler e os contemporâneos, né, de Kepler e Copérnico observaram que tinha algo errado no modelo de Ptolomeu. Eles propuseram o modelo heliocêntrico. Então, o que ocorre para o modelo heliocêntrico? Também, o que ocorre é quando se faz o inverso, antes um Sol próximo, né, relativamente próximo, ele agiria, né, ele teria consequências, a iluminação solar. Então, um Sol próximo, ele tem que convergir e divergir seus raios. No entanto, quando coloca o Sol para muito longe, quando Copérnico, né, ele inverte, ele coloca o Sol imenso e muito longe. Consequentemente, no caso aqui, essa bolinha aqui vai representar a Terra. Um Sol imenso, a Terra pequena, minúscula. Para um Sol imenso, o que ocorre? E uma Terra pequena, a curvatura da Terra ou do Sol, quando
é pequeno, a curvatura é muito acentuada, né? Um objeto pequeno e esférico, a sua curvatura vai ser muito acentuada. Mas no caso do Sol, esta curvatura seria praticamente uma reta, né? Praticamente uma reta. Então, os raios que saem aqui do Sol seriam, né, trazendo a Terra para muito longe, seriam praticamente paralelos. Não poderia ser de todo paralelo, porque um objeto esférico emitindo luz jamais vai emitir luz de forma paralela, porque vai ter que convergir e divergir. É um objeto esférico. Então, há um tempo atrás, eu calculei, né, para um corpo esférico, a divergência e a convergência solar, que vale para qualquer objeto esférico, de qualquer tamanho, com qualquer raio. Então, seria dado pela fórmula raio sobre π-raio. E esta fórmula funciona para qualquer objeto esférico. Então, trazendo a Terra para muito longe do Sol, o que ocorreria? Este raio que sai daqui, de um espaço pequeno, ele seria praticamente paralelo vindo à Terra. Praticamente paralelo. Aí eu inverto. Eu não posso calcular pelas tangências exteriores do Sol para calcular a convergência. Porque a ciência calcula a convergência pelas tangências, né, de Sol e Terra. Então, não poderia ser feito dessa forma. Assim, o que ocorre? Uma Terra muito distante e uma Lua, né, orbitando a Terra em 13 graus, né, durante 28 dias, o que ocorreria? Se aqui é paralelo, eu tenho 12 horas aqui e 12 horas aqui, 12 horas dia e 12 horas noite. Logo, eu tenho 180 graus para o dia e 180 graus para a noite. Então, um eclipse lunar para este modelo, ele teria que ocorrer em muitos dias, né? Se eu dividir metade, né? 360 dividido por 2, 180. Se eu dividir por 13 graus, que é o movimento diário da Lua, eu teria 7 dias. Então, vamos colocar aí para que o eclipse lunar teria que ocorrer a totalidade nos 7 dias. Mas, como nós temos, né, solstício, o norte ou sul e tal, vamos colocar para 3 dias. Existe isso? Eclipse de 3 dias? No entanto, a Lua teria que percorrer nas 12 horas um movimento, ela teria que aumentar o seu movimento para acontecer o eclipse em 1h40. E isso não ocorre. Então, tá aqui, está no meu artigo, né? Eu detalhei isso no meu artigo. E não entendem? Se um Sol emitindo raios paralelos, logo eu tenho do lado de cá 180 graus e não 0,53 graus. Então, a afirmação da ciência, essa convergência de 0,53 para eclipse lunar é falsa. Isso não existe na realidade. Não existe. Então, voltando aos modelos. No modelo geocêntrico de Ptolomeu, o problema era
para as órbitas elípticas. E o modelo heliocêntrico, ele afirma para Vênus um movimento em torno do Sol, né? E o que mudou basicamente nos modelos? É que no modelo de Ptolomeu, os planetas deixou de orbitar a Terra para orbitar o Sol, o que está correto. Os planetas realmente orbitam o Sol. Só que o movimento, o Vênus, ele fica a 0 grau, né, visto do horizonte, a 0 grau. Ele vai na elevação máxima e volta à elevação mínima num período totalmente irregular de dias, de 300 e poucos dias, vai de 250 a 337 dias. Então, para uma órbita de excentricidade de 0,006772, ele não poderia ter esse comportamento. Por quê? Porque a velocidade angular seria praticamente constante, como é o caso do Netuno. Basta observar o período de Netuno, que é 180, 182, 184 no máximo de dias. 182, 184. Então, o modelo heliocêntrico falha em vários pontos. Eu vou ver até as minhas anotações aqui para ver se eu não esqueço de nada. Ou seja, quando eu trago um modelo de longe para perto, eu modifico todo ele. O que era imenso passa a ser pequeno, ou vice-versa. Então, isso deveria ter ocorrido. O que é perto, o que é um período pequeno, passa a ser longo, ou o contrário, do longo ser pequeno. Então, tudo isso tem que ser revisto. Aí, no caso, né, de um modelo heliocêntrico, quem orbita o Sol é a Terra. Mas no caso de um modelo geocêntrico, é o contrário, é o Sol que se movimenta em torno da Terra. O experimento de Eratóstenes, né, conhecido há 2000 anos, né, 2.200 anos, e não entendido. Assim, o modelo serve hoje, né, apenas para calcular, né, contextualizar e confirmar que a Terra é uma esfera, né, dada pelas sombras que ocorrem, né, a cada 111 quilômetros. Então, o que ocorre? Eu posso inverter o experimento de Eratóstenes não para medir o raio da Terra, e sim para medir também o diâmetro do Sol. Basta inverter e ver em que área na Terra que o Sol fica de fato com a sombra zerada. Vai acontecer num raio de menos de 1 quilômetro, num raio de 555 metros. O estelário confirma isso. O estelário, para uma determinada região, quando o Sol está na elevação de 89 graus e 50 minutos, de fato, a sombra vai ser zerada nesta latitude. Então, se eu inverter e calcular o tamanho do Sol, eu posso calcular, sem problema algum. Então, foi isso que eu fiz, né, no que eu demonstrei no meu artigo. Uma coisa, né, voltando aqui ao eclipse. Isso é motivo de piada, né? Mas é lógico que isso é uma piada.
No modelo heliocêntrico, o eclipse deveria ocorrer com vários dias, né? Ou seja, a gente não teria lua cheia. A lua cheia, ela seria sempre eclipse, porque estaria na sombra da Terra, né? A lua estaria aqui, sempre na sombra da Terra, e, né, para o alinhamento, o que sempre ocorre é o seguinte: a Terra e os planetas, né? Eles terem, desculpa, eles têm que orbitar o Sol pelo círculo máximo, né? Ou seja, pelo equador solar. Então, a Terra também orbitaria o Sol pelo círculo máximo. E a Lua, ela sabe-se, né, que ela tem um movimento em torno da Terra, não no círculo máximo, mas ela tem uma, como é que fala? Ela tem 5 graus,2 na eclíptica, né? Então, esse movimento acontece. Assim, o motivo da piada que eu vou falar. Para um Sol imenso e distante, teria que ocorrer em vários dias, e ninguém acha isso engraçado. No entanto, né, para um modelo geocêntrico, com o Sol, nessa bolinha aqui é o Sol, com o Sol orbitando a Terra em movimento real, né, Sol e Lua orbitando a Terra em movimento real, então o que teria que ocorrer? Como o Sol estaria numa elevação, né, vou colocar para cá, numa elevação maior que a Lua, um alto monte faria o Sol incidindo, né, no caso 180 graus aqui, um alto monte projetaria a sombra da Lua aqui. Não sei por que da piada, não sei, entendeu? Para um modelo geocêntrico, é engraçado que o Ptolomeu, ele não sabia explicar o eclipse lunar. Não sabia. Lógico, ele também não tinha noção da forma esférica. Atribuía já a época dele em falar que a Terra era esférica. Mas ele, como ele conhecia somente lá a região norte, então ele não sabia disso, da forma de todos os países, né, e continentes estarem, né, em posições quase que 180 graus do outro. Então, não tem nada de engraçado nisso. Eu não vejo nada de engraçado. Ao contrário, eu vejo muita graça em um modelo afirmar, né, que o raio paralelo faria 0,53 graus aqui. Isso aqui não tem lógica nenhuma. Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a falar. O problema é que os modelos, eles mesmos esquecem de observar que as afirmações se fazem reais na prática. Então, o modelo de Ptolomeu para a observação dos planetas não procedia. O modelo heliocêntrico para o eclipse lunar não procede. E inúmeras outras coisas que eu falei, né? Ou seja, aqui, no caso aqui do Sol, o modelo, ele afirma o que acontece para o crepúsculo. Estou aqui na noite, e o crepúsculo
acontece, né, toda noite, ele deveria ocorrer nas 12 horas da noite. Por quê? Porque essa iluminação aqui, teria que ocorrer durante toda a noite, já que eu estou no círculo máximo da Terra. E por que não ocorre? Porque o modelo está errado, só por isso. Ninguém nunca observou isso. Entendeu? Então é por aí. Pode me criticar.